Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a sua presença aqui conosco, pedindo, claro, que deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar o nosso projeto. Assista também o Negócios à Parte, tem episódio novo, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Comigo hoje, doutora Ellen Pierotti, obrigado pela vinda, pela disponibilidade. Acertei o nome? Acertou. Ellen Lages Pierotti. É porque havia essa dúvida inicial, não da minha pessoa, né? Vou dar um abraço para meu amigo doutor Sandro, que disse, não, é Pierotti. Eu falei, não sei não, mas aqui a gente pergunta antes, né? Mas tem várias formas que as pessoas chamam Pierrot, Pierrot. Pierrot é chique. Chique, mas o Pierotti é... chique também. É bonito, e adequado. Eu gosto, é bonito. De onde? Que origem é? Meu é da região de Rio de Contas. O Pierotti, na verdade, é de meu marido. Bacana. E durante o bate-papo aqui, o pessoal vai ver na tela, né, esse nome aparecendo. Associado aí a um pub, né? Pub. Lá na cidade de Caetité. Já deixou a gente aqui com água na boca e com vontade de comparecer. Minha amiga Ana Luísa Rocha está aqui no estúdio assistindo a gente hoje e está ali só seguindo, acompanhando. Serão muito bem-vindos. Né? Você vai ter um rock and roll semana que vem. Vai. Né? Dá tempo, o vídeo já sai amanhã. A programação é no dia 7. No dia 7. Então, isso, no sábado, dia quem 7. Curte rock, Dr. Kleber Lima Dias, meu amigo, gosta de um rock and roll. Né? A cerveja, não sei se ele gosta muito não, né? Cervejinha gelada. Mas a partir da hora que ele provar da cerveja Pierotti, ele vai passar a gostar. Coisa Eu já estou quase abandonando o campeonato da UAB aqui, vai aparecer. Mandar um abraço e agradecer aqui os amigos patrocinadores da Artesão Pizzaria, meu amigo Tiquinho, aniversariante da semana, né, maestro? Tiquinho, né? Lá é o seguinte, a pizza é de qualidade e o preço, Tiquinho, que é o dono. Ó, não é fake não, viu? Bem bonita. Essa daqui tá no padrão Artesão Pizzaria, 77999426319 e também 77344416185. Segue a galera aí da Artesão no Instagram. Vou passar essa pizza para cá, para o maestro não ficar triste, porque ele não nos espera. Ele não nos espera. Durante o nosso bate-papo, né, ele vai ali degustando, vai ali comendo um pouquinho de pizza e a galera que está em casa já sabe como é que funciona, porque o maestro é goloso. Inclusive chegou aqui, ele tinha 44 quilos. Depois de 2 anos de programa, está 96, se eu não me engano. Mas deu uma diminuída aí, maestro. Voltou a bater um baba? Deu uma diminuída, ele deu uma diminuída. Doutora Ellen, nossa NEAM, o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, em pleno funcionamento. Sim. Quando foi lançado aqui na cidade de Brumado essa ideia, muitas expectativas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é esse núcleo e como é que está esse primeiro momento, se está atendendo a expectativa de fato, se ainda tem algumas coisas para acontecer. As pessoas já estão conhecendo e alguns que ainda não conhecem, a cada dia vão entendendo mais essa função, essa atribuição, né? Na verdade, o NEAM, né, ele é um braço da delegacia da Polícia Civil e tem a atividade judiciária própria da Polícia Civil, porém com um atendimento mais voltado às mulheres vítimas de violência, seja ela doméstica ou não. Mas é um atendimento humanizado, capacitado para esse tipo de atendimento, que não acontecia nas delegacias, né, de clínica geral e tal, clínica geral entre aspas, mas é um atendimento capacitado mesmo, preparado para o atendimento dessas mulheres. E a gente acaba que faz parcerias com os centros de referência, né, com as atividades municipais, que auxiliam nesse processo de reconhecimento, de fortalecimento e trabalha a rede toda junta, o Ministério Público, o Judiciário, a própria delegacia, o NEAM e os CREAS, os centros, as ONGs também são sempre muito bem-vindas. E a gente tem feito um trabalho, eu sinceramente eu não esperava que a demanda fosse tão grande. A gente falava aqui em off, né, sobre essa demanda. A doutora Ellen é delegada de polícia há quanto tempo? 20 anos. 20 anos já? 20 anos já. Bacana. Não só atuando aqui em Brumado, já atuando também... Em toda a região. Em toda a nossa região, né? Já. Então, assim, é uma experiência larga para atender algo específico. Exatamente. Que aqui também carecia. E essa demanda alta prova
que realmente A carência. a gente tinha necessidade dessa questão. Para quem, né, ainda não conhece a estrutura, além desse atendimento por profissionais especializados, por ter um atendimento específico, a gente tem uma estrutura também diferente. Diferenciada, sim. Para o pessoal entender, imagine uma mulher que chega ali vítima de uma violência doméstica. O fato dela ser atendida por outra mulher, ela já dá um acolhimento diferente. Isso. Um lugar que não tem aquele fluxo, obviamente tem movimento, mas não tem aquele fluxo como a delegacia comum, vou chamar assim para as pessoas entenderem de modo geral. Então, até para ela narrar a situação, o ocorrido, explicar, e muitas coisas acontecem, as pessoas talvez não entendam ou não consigam nem perceber, né, doutora? A violência não é só uma violência física. Não. Ela tem tantas outras coisas que precisa muitas desse nuances, ambiente, né? Demais. E lá no núcleo, eu volto no assunto do atendimento, mas lá no núcleo a gente tem vários ambientes, inclusive para receber os filhos dessas mulheres, porque muitas das vezes elas vão acompanhadas dos filhos porque não tem com quem deixar, e a gente tem um espaçozinho lá, a brinquedoteca, para que as crianças fiquem no momento, né, separados do que a mãe vai narrar. E o atendimento é realmente de acolhimento mesmo, que muitas das vezes, Jorge, a gente tem a dificuldade da gente se desprender desse machismo que é mesmo cultural nosso. Sim. Então, quando a gente tem muito hábito de julgar o outro, né, na correria das atividades da delegacia mesmo, não parava para poder ouvir com atenção e tal. E lá não, lá é um espaço próprio para isso, preparado para isso, com profissionais capacitados para esse tipo de oitiva. E tem todo um questionário para a gente poder ir fazendo. Então, e muitas das vezes, quando elas chegam tão machucadas, tão feridas, como você diz, não só fisicamente, mas psicologicamente Sim. também. Então, a gente acaba conseguindo extrair dessas vítimas outras informações que também são nuances da violência, que elas também não identificavam como sendo violência. Então, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai implementando isso, vai capacitando mais pessoas. Tem sido um compromisso mesmo do Estado da Bahia. Inclusive, tem um departamento novo que foi... houve a publicação recentemente agora. É um departamento voltado para a mulher, né? E quanto mais gente capacitada para poder atender as mulheres vítimas Sim. de violência, melhor. Com certeza. E a gente fica feliz, comemora o fato de nós termos, além da estrutura física para esse atendimento, ter as pessoas, os profissionais capacitados e competentes para dar esse seguimento, dar esse acompanhamento durante a necessidade, a movimentação que é feita e acontece, né? A gente não tem como, eu percebo, doutora, e quero até te perguntar o que é que você pensa sobre. Tem pessoas que dizem assim, não, mas quando colocam uma delegacia da mulher, quando colocam uma delegada disponível, quando colocam uma investigadora, uma escrivã, aquilo ali está meio que incentivando a mulher ir lá e denunciar, ir lá e prestar uma queixa contra o marido. A gente ouve muito isso. Eu acho que a palavra não seria incentivar, talvez encorajar. Né? E não é só o trabalho de atendimento de polícia judiciária, a gente também faz os encaminhamentos para os órgãos, porque acontece de chegar a gente lá no núcleo e falar com a gente assim, eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele seja processado, mas eu preciso de um atendimento específico. A gente registra a ocorrência, só por registrar, coloca o termo de não representação e ela é encaminhada geralmente justamente ao CRES. A parceria desse Exatamente. Então, assim, claro que a gente tem encontrado dificuldades, a questão política afeta bastante. A gente sabe que o número de profissionais não é adequado, tanto na rede municipal quanto na estadual de apoio, mas a gente está buscando parcerias e a gente tem conseguido. Graças a Deus a gente tem conseguido parcerias com profissionais da rede particular, inclusive de atendimento psicológico e atendimento médico, que fazem, com essa parceria com a gente, falam, não, pode mandar para cá que eu faço o atendimento.
Então, graças a Deus, tem funcionado bem. E até agora, o CREAS tem trabalhado brilhantemente. Bacana. E essa parceria ela é importante. É importante. Essa muito atividade importante, multidisciplinar, todo mundo ali envolvido no processo, que é, como muito bem colocou a doutora, não é uma coisa única. E quando a pessoa chega, ela já vem muitas vezes. Muito sequelada. Exato. E quando ela resolve, quando a mulher resolve denunciar, quando ela resolve buscar por ajuda, a violência já está acontecendo há bastante tempo, né? Até que ela se enxergue nessa condição de vítima, é demorado, é complicado. O ciclo é bastante. Acredito que o número seja muito pequeno de casos imediatos. Aconteceu a primeira vez Não, e a muito pessoa... difícil. Né, compareceu ali para registrar. Até pela nossa criação ainda machista, assim, e a gente perpetua, inclusive, o machismo com frases que nós mesmos repetimos. A gente ouve, é uma luta diária, é um aprendizado diário e constante você ir se libertando dessas frases que a gente vem repetindo, dessas repetições. É muito comum. A gente está no trânsito, aí uma pessoa fecha a outra e fala assim, tinha que ser mulher mesmo, né? Eu falo, você vai sair com essa roupa? Né? Como se isso fosse algum autorizador para uma espécie de abuso, uma importunação sexual. A gente repete isso, né? Eu tenho 2 meninos, tenho 2 filhos, mas eu tenho sobrinhas e eu já me peguei, quando eu vi, eu já tinha falado, mas você vai sair vestida desse jeito? Você entende, assim, aí quando você percebe o que você falou, que aquilo não é um autorizador mesmo e tal, que você fala, meu Deus do céu, eu estou perpetuando isso, né? É uma luta constante. É muito comum, vira muito um comum, hábito. Vira um hábito. A gente tem muitos profissionais de atendimento a essas mulheres, seja de qualquer área, que quando ela chega, né, procurando, mas você aqui de novo, é um direito que ela tem, sabe, de retomar o relacionamento dela. É da nossa cultura achar que a mulher crer que ela tem a obrigação de manter a unidade do lar, né? Tem fatores religiosos, questão religiosa que interfere muito. Então, são muitas limitações. Acho que a questão econômica ainda é a maior dificuldade desse desprendimento. Geralmente, nós temos o homem, né, o provedor do lar, que paga as contas, e a pessoa diz, olha, eu vou para onde? Às vezes, com 2, 3 filhos, eu vou para onde? Né? Eu vou fazer o que agora se eu não tenho... Abandonei a escola cedo para poder constituir uma família. Não tenho um trabalho fixo, não tenho renda trabalho, fixa. Vivo da dependência econômica do que vem desse marido. Esse marido é uma pessoa violenta, agride mais, trata bem o filho, paga as contas certinho, põe a comida dentro de casa, mas agride a mulher. Mas ele volta naquele ciclo, faz coisa, mas ele ofende a mulher. E é impressionante... como temos ainda, a senhora falou de cultura, e eu percebo o seguinte, tem muitas pessoas mais idosas, a idade mesmo, né? A cultura de outras épocas, de outras décadas, aquela ideia de que xingar, de que exigir. Não é violência. Não é violência. Exatamente. Aquilo ali para aquele grupo ali, não, mas a gente vive bem, mas o senhor xingou, é porque a gente discute. Normal. A gente, né? Aí você olha, você tenta explicar, você tenta constituir. Aí vem a intervenção dos filhos, que já vem de uma outra cultura, já não aceitam aquilo. Então, é realmente algo bem, bem complicado. E é conflituoso também, né? Bastante conflituoso. O que a doutora percebe nessa questão aí, eu mencionei aqui como uma afirmação, mas de fato é a questão econômica, o principal desprendimento, no sentido de a pessoa demora muito de ir porque ela depende economicamente? Não. Eu tenho uma outra visão na prática. Essa noção mesmo de que é obrigação da mulher manter a unidade do lar. A questão patrimonial, a gente sempre acreditou que a situação econômica era o fator que mais mantinha as mulheres nesse ciclo de violência. E tem uma pesquisa muito recente do Ministério Público de São Paulo que você não vai acreditar, mas o maior fator que impede as mulheres de denunciar é o medo de sofrer ainda mais violência. Por exemplo, olha para você ver quão absurdo é.
a mulher vítima de violência, ela não denuncia o seu agressor com medo de sofrer ainda mais violência, o medo da represália. E isso é em função de quê? Demora judicial, demora da atividade policial, a falha ou alguma benesse da lei que permite que ele pague a fiança e retorne, sabe? Então, assim, o maior fator ainda é o medo de sofrer mais violência. Aí vem a questão patrimonial. E é importante veicular o resultado dessa situação para encorajar e dar esse respaldo. E tem que ter um suporte para que essa mulher... Passa muito na mídia, principalmente na mídia geral, na mídia nacional, digamos assim, os casos em que a mulher vinha sofrendo violência, aí aparece na tela lá, nos jornais, independente de qual emissora seja. Né? Denunciou em agosto, denunciou em maio, denunciou em junho, denunciou em agosto e em setembro, finalmente o agressor conseguiu o seu intento e matou, aí o feminicídio. Aí aquilo ali, eu acho que quem está assistindo e vai colhendo aquilo como informação, fala, peraí, se eu denunciar, depois eu morro. Então, a pessoa começa a acostumar e encaixa justamente no que a doutora falou. Mas é interessante você tocar no assunto, Jorge, porque a gente não tem uma estatística séria ainda nesse sentido. A gente vai passar a ter estatística a partir do ano que vem, que a gente já vai ter essa coleta de dados do ano do núcleo. Vamos falar de Brumado. Sim. É um direito que ela tem, depois de ir lá e pedir a medida protetiva, a grande maioria aceita o retorno da relação. A grande maioria recebe o agressor no lar de volta. Sim. Então ele vem com nova promessa, eu vou mudar. E a gente acredita, aquela coisa de ser criado com a fantasia dos contos de fadas, né? Eu vou ser capaz. O pessoal acredita no político, não vai acreditar em quem conviveu. Exatamente. Então, a pessoa vem cheia de promessa, dizendo que eu quero mudar, eu vou mudar, e a gente acredita romanticamente Sim. que pode ser capaz de mudar o comportamento, que por amor a pessoa vai mudar ou que não vai mais ser violento. Isso é real. Isso tem gente que critica, a gente sabe que muitas das vezes os comentários em relação a esse tipo de comportamento da mulher que recebe o agressor de volta é um olhar acusador. Mas você aceitou ele de volta? Você vai permitir isso? É um olhar julgador, Sim. sabe? E acaba culminando no feminicídio, que é a ponta, né, da violência contra a mulher. Mas é cíclica, ela é... Nesse exemplo agora que a doutora deu, a mulher denuncia, tem ali a medida protetiva, certo? E ela regressa esse relacionamento. Às vezes até por uma intenção dela. Ela convida para que a pessoa volte, tudo bem. Imagine a reincidência. A vergonha que essa mulher vai ter tem de voltar para poder pedir nova medida. Ouvir, tá vendo, todo mundo sabia. Então, essa situação ela é complicada, a pessoa deve sofrer muito mais. Muito mais. O conflito é muito grande, né? O conflito interno. Aí ela vai sofrer o julgamento das pessoas que convivem, que trabalham ou que são da família dela. Muitas das vezes sofre do órgão que vai receber a denúncia dela, né? De gente despreparada para estar à frente, seja de que órgão for, não estou falando da polícia ou do judiciário, não, que seja em qualquer atendimento que ela necessite. Então, o medo de ser julgada também impede que ela faça nova denúncia. E aí incorre muito no erro, né? Que não há punição, não há a impunibilidade, né? Eu recebia uma ligação, meu irmão, colega também advogado, não é criminalista, mas estava com um colega criminalista numa cidade próxima. Foi em Brumado não, eu não me furtaria em falar, mas Brumado, graças a Deus, a gente tem um bom atendimento. Pelo menos a experiência que tenho e dos colegas que eu converso, nós não temos, inclusive na delegacia geral, nós nunca tivemos nada parecido. Uma delegacia de uma cidade próxima, uma cidade organizada,
mas sem aquela presença, né, do delegado diariamente na delegacia e tal. E o pessoal me ligou, meu irmão e um colega me ligou revoltado. Chegou para apresentar a cliente e a pergunta do escrivão foi, mas e você fez o quê? Não, ele tentou me estuprar, ele fez isso. Sim, mas você não deu nenhuma ousadia, não? Como é que você estava vestida? Isso. Aí eu falei, graças a Deus eram vocês que estavam lá, porque senão eu ficava preso eu. Porque eu acho um absurdo, sabe? De você não ter. Aí entra o fator... A questão da capacitação do profissional. De você ter um lugar adequado para que a mulher exponha, para que ela seja ouvida, para que ela seja acolhida. Sem ser julgada. Sem ser julgada. A pessoa sofre ali uma situação... de violência. Uma lesão, uma violência... E ela tem que ser julgada, avaliada. Imagine que numa outra situação aquela mulher ela nem volta ali. Ela fala, não, eu vou lá para quê? Para ouvir um desaforo ainda de quem deveria estar me acolhendo e tal. E acontece. Acontece muito. A gente tem relatos de pessoas que nos procuram, que procuram o NEAM e falam, ainda bem que abriu, porque eu não volto em determinada delegacia nunca mais, por causa do atendimento e tal, mas essa questão da capacitação, né, a abertura de mente, é o pessoal mais, é o que você falou, o pessoal mais antigo e tal, que não entende determinada situação de violência, né? Infelizmente a gente sabe que tem... Muita. Um fator que eu acredito, né, doutora, pode dirimir a dúvida, é um fator familiar também, né? Muitos filhos. Próprios filhos, os próprios filhos pedem que a mãe retire o requerimento da medida protetiva, ou pede para não separar. Os pais falam, não te criei para ser uma pessoa separada. A gente ainda ouve, Jorge, muito comum. Pode parecer bobagem eu estar te falando isso, mas a gente ouve isso diariamente lá no núcleo. Às vezes um filho fala, não quero ser filho de pais separados, ou então a própria igreja faz aquela intervenção entre... Assim, não estou criticando nenhum tipo de igreja, nenhuma religião, não é isso. Mas o fator religioso, a depender da doutrina que se segue, ainda tem um peso muito grande. A doutrina ainda pesa muito sobre a decisão da mulher em relação à violência sofrida. Tem um peso muito grande. A gente não está falando, como a doutora disse, não é uma crítica religiosa, não é não, mas é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente é uma realidade. E a gente sabe que precisa. Precisa ser combatido. E eu penso da seguinte maneira, de modo positivo. Eu tenho 38 anos. Você espera... Não, bebê. Ótimo, obrigado. Eu espero que ano que vem a esposa esteja grávida. Ou já no final desse ano anuncie. Estou muito esperançoso que a gente já possa ir para essa fase da vida. Daqui a 20, eu com 58, a filha de 18, 19. O tratamento para esse assunto da família dela já vai ser diferente. Muito. Que é como o meu... com os meus filhos, já é muito diferente da minha mãe comigo. Era. Então, há uma tendência que pode parecer que a gente está enxugando gelo. Não. Mas é a longo prazo. É a longo prazo. É a longo prazo. Agora, eu vou tocar num tema bem delicado. Você sabe o que eu penso de verdade? Tudo começa pela educação. Sim. Eu acho que quando a gente educa filhos melhores para o mundo, quando a escola favorece esse tipo de discussão, esse tipo de enquete mesmo, os trabalhos que são realizados na escola de conscientização, eu acho que a base da mudança é a educação. Então a gente tem que começar, a educação sexual, a educação contra a violência. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido. É uma sexóloga, por isso que eu... que bom! Assim, eu defendo mesmo que a gente precisa desse tipo de atuação dentro das escolas. É interessante. Como a gente conversou antes de começar, tem épocas do ano que a gente fica muito atribulado de trabalho, com palestras, com discussões, com encontros para a gente discutir o tema, que é agosto, março, agosto e novembro.
o mês de agosto mesmo, eu fiquei sem voz. Você sabe disso, porque eu não conseguia conversar de tanto... Tem um áudio ali ainda. Hã? Tem um áudio ali. Com a voz horrorosa. Eu não consigo ir, não. Eu adoeci de tanto evento que a gente teve para poder falar. Eu faço questão de ir, porque eu acho que quanto mais a gente discute, mais coloca em pauta, mais a gente enfrenta. É a mesma questão da educação sexual. Tanto se discutiu, né, na política passada, né, naquela campanha horrorosa para a presidência em 2018, foi tanta coisa absurda, tanta fake news, assim, que a gente, como uma pessoa, né, minimamente inteligente, ela não acreditaria em tantas coisas absurdas. E é necessária essa discussão, é necessário que a criança conheça seu corpo, aonde pode ser tocado, aonde que não pode. Eu falo sobre isso porque isso também é violência doméstica, porque não adianta a gente pensar que a violência sexual acontece na rua, que acontece no bar, que acontece no banheiro público, porque a grande maioria acontece dentro de casa. O nosso maior número de ocorrências, infelizmente, ocorre dentro dos lares, que é onde a criança deveria ser protegida, é onde ela deveria ser acolhida. E o que mais dói na gente é, muitas das vezes, a gente perceber mães acuadas pela violência sofrida que se calam diante da violência sofrida pelo filho ou pela filha. Você entende a gravidade? Como que é... É grave, é doloroso você conviver com isso diariamente. Minha terapeuta que me... É importante ter. Mas é bem oportuno falar sobre, porque a gente tem essa ideia de que eu entendi essa parte do contexto familiar mais amplo. Vou trazer mais específico e a gente volta para essa parte ampla. O casal, quando a mulher não quer manter relação sexual, não é porque é casado há 10 anos, é obrigado, ou há 20 ou há 50, que há uma obrigatoriedade, né? E é estranho que as pessoas ainda acham que isso mas eu quero. Mas assim, se a minha mulher eu quero, vai ter que, né, conceber ali, concordar. E é importante falar sobre isso. Seu escritório, inclusive, acompanhou uma situação lá no NEAM, você vai se lembrar, de que a reclamação da mulher era justamente essa, que ela estava se vendo obrigada a manter, e eles já são com uma idade bem avançadinha. Então, assim... Houve surpresas. Hã? Houve surpresas. Houve surpresas, Mas, assim, pela idade dela, ela ainda se sentia obrigada a ceder. Ela quebrou uma amarra ali. Quando ela disse não a primeira vez, ela quebrou uma corrente. Porque até então ela sempre cedia. E o dia que ela falou não, a coisa começou. Ela já, né, vivia outros tipos de situações e tal, que não vem ao caso aqui. Mas é comum a gente ainda ouvir e não é só de gente idosa não, tá, Jorge? Tem muita gente relativamente nova, entre 30 e 40 anos, que fala, mas ela me negou. É complicado. Tem que assistir. A assistência é a questão da educação sexual. Vocês têm que assistir 2 temporadas completas do podcast com elas para poder entender aqui com as meninas. Tem uma parte esquisita porque elas botam um monte de coisa aqui na mesa, né? Aí fica uns trem assim, meio esculhambados assim. Não gosto muito não, mas elas colocam aqui uns... Eu quero participar da... Eu não gosto dessa... Vocês esqueceram inclusive um itemzinho, tem um chifrinho ali que fica no bonequinho. Tá no mascote ali, um itemzinho. A educação sexual, é importante. A educação doméstica, isso tudo é muito necessário. Quando a gente fala da questão do empoderamento da mulher, encorajar e prestar uma queixa, é uma etapa. Mas para que não aconteça a violência, é importante que essa educação seja... Na prevenção, na educação. Para que não haja a violência. Imagine, eu ficaria, sinceramente, muito decepcionado, muito envergonhado, se um filho... eu tenho um irmão de 26 anos de idade, né? Já a pessoa dizendo, não, agrediu uma mulher. Para mim seria vergonhoso. Graças a Deus eu só tenho a agradecer ter a família que tem, o irmão que tem um cara
fantástico, né? Muito mais cabeça do que eu. Tenho 26 anos, eu com 26 anos não era tão, enfim, bem tão preparado. Engajado. Não era, né? Mas é porque ele tem um irmão igual a mim. A vantagem dele é essa. Tá. A maturidade de um vai equilibrando, né? Acelerando o processo para outro. Mas eu acho que a gente ainda em ritmo lento, mas eu falo pela idade dos meus filhos, 18 e 14 anos. Aliás, terça-feira meu bebê faz 15. Dia 3, parabéns para ele, Gabriel. Eu soube que tem um que é acadêmico. É aqui, fazendo direito aqui na UNEB. Ele, quando eu vejo eles discutindo com os colegas sobre o tema, eu me encho de orgulho, Jorge. Assim, situações assim de defesa mesmo. O meu pequeno detalhe, né, vai fazer 15 anos já. Quando ele entra numa briga para defender um colega que faça parte da minoria, né? E a escola me liga e fala, olha, aconteceu isso, mas foi por causa disso. Assim, eu falei assim, gente, eu tô no caminho certo, sabe? Quando se trata de filhos ainda, é emocionante demais saber que você está criando boas pessoas. É aquela velha história, a gente cria para o mundo, né? Para as relações do mundo, né? E é importante, importante. O fruto que vai ficar aqui adiante também vai dar outros frutos, precisa ser positivo, porque senão o negócio fica complicado. E assim, quando a gente fala dessa questão da educação na escola, da gente abordar esse tema com mais seriedade, porque é bobagem a gente falar assim, porque adolescente não entende. Entende, porque muitas das vezes ele vivencia isso dentro de casa. Você fazer com que a menina identifique a situação de violência vivida pela tia, vivida pela avó, vivida pela mãe, para que ela não permita que isso seja vivenciado por ela. E fazer com que o menino se reconheça, muitas das vezes, repetidor da ação do pai ou do avô. Né? Falar, não, peraí, isso aqui está errado. Não meu avô está errado quando ele faz isso, meu pai está errado quando ele faz isso com a minha mãe. Para ele não repetir lá na frente. Que também é algo comum até da essência humana, né? Exatamente, a repetição de padrões. Né? A gente acaba repetindo. A vítima de violência, a pessoa que testemunha a violência dentro de casa, ela tende a repetir padrões, tanto como vítima quanto agressor. Sim. Discutível. Eu disse que ia voltar para a parte genérica do assunto com relação à violência. Violência que acontece em número maior dentro do próprio âmbito familiar ou naquela extensão mais próxima, certo? Muitas vezes existe violência sexual que acontece de um tio, de um primo, de um sobrinho. Primo. Aquele eixo que está mais próximo, como muito bem colocou a doutora, não é num banheiro público, não é numa festa, existe, né? Mas numa proporção menor do que nessas. E aí entra a necessidade da observação dos pais, da orientação educacional, exatamente, de conhecer o corpo e saber o que pode e o que não pode. Onde pode ser tocado. Se não tiver essa educação, eu imagino que nas palestras a doutora seja bem objetiva na fala com relação a essas orientações. Porque eu percebo que, principalmente quando você tem uma mulher num cargo, numa função de destaque, de demonstração de força, que acaba sendo a função de delegada, né, de autoridade, você cria essa referência, isso dá essa responsabilidade também de levar para as outras mulheres a ideia de que, além delas poderem chegar nesse patamar, nesse cargo, nessa função... Poder dizer não, né? Exatamente. E quando uma mulher, na sua posição, diz isso, eu acho que traz uma força ainda maior, um encorajamento. Eu percebo muito isso. Falei há pouco da minha esposa e da forma que ela é. Parecida, né? Diz que quer te conhecer. Que bom! Nos conheceremos. Ainda bem que não é advogado. Já pensou se tirasse delegado dentro de casa, eu tava... Mas olha, você vê que interessante. Às vezes, no trabalho do meu marido mesmo, eles brincam muito com ele, falam com ele assim, você tá lascado com uma mulher dessa dentro de casa e tal. E assim, quando as pessoas vêm e me conhecem, não é... Ele é muito mais feminista às vezes do que eu. É tão interessante, sabe? Assim, às vezes
vezes, é claro que a gente se corrige o tempo todo, aí a gente fala muito sobre o tema e tal, mas ele é muito feminista. Eu admiro demais, assim, quando ele fala, sabe, É um encaixe, ele né? ele traz os assuntos, vamos conversar sobre isso, o que você pensa sobre isso e tal. Agora a questão mesmo que está no auge aí, que é a questão do aborto, a gente não vai entrar nesse tema aqui, claro, mas ele já chegou para mim essa semana, vamos conversar sobre o que você pensa e tal. E juro para você, ele é mais feminista às vezes do que eu, sabe assim, às vezes ele me chama a atenção, ele é defensor mesmo ali e tal. Mas aí talvez, eu não sei qual é a área de atuação dele, mas não é a área de profissional, no meio que vai moldando ele também. Ele é engenheiro também, como Inverteu aí os polos. Ele é engenheiro também, a área dele é de exatas e maior professor pardal, né? Constrói tudo, faz um Mas a área de panela mesmo em casa eu não tenho. Virou tudo coisa cervejeira, material cervejeiro. Muito bom. Por causa do pub. Mas a gente vai conhecer esse pub. Vamos. Lá tem essa cerveja, não tem? Uhum. Então pronto, lá nós vamos conhecer a Pierotti. A profissão acaba meio que moldando a gente também. Endurece um pouco em alguns aspectos. Amolece em outros. Te faz ter certeza da necessidade da terapia. Eu tô começando a considerar. Eu pensei que eu ia deixar um pouco mais pra frente, mas eu tô começando a considerar já, viu? É necessário, é bom. Minha terapia é meio que é aqui. Eu aproveito. Você sabe qual que é a minha terapia? Uma vez por mês eu trago uma psicóloga aqui. Aí no final eu pergunto. Aí no final, você já faz uma sessão. Eu perguntei, a doutora Camila Varenga estava aqui com a gente semana passada. Maravilhosa, né? E eu disse a ela, eu falei, olha, tem umas perguntas que eu lhe fiz aqui. Ela falou, não, eu acho que eu meio que percebi que você rodou os assuntos aí. Porque a gente vai, não, porque o pessoal quer saber muito sobre tal coisa. Ué, aproveito, né? Você sabe qual que é a minha válvula, minha terapia? Cozinhar. Maravilhoso, bom demais. Eu amo cozinhar. Acho que todos nós temos uma... tem que ter uma válvula, não tem jeito. É necessário, né? Tem gente que gosta de suar, que gosta da academia, e eu confesso que eu detesto. Eu faço mesmo que é necessário, mas a minha válvula mesmo é a cozinha. Vou jogar futebol. Eu gosto de assistir futebol. Esse ano, para mim, é uma terapia, porque eu sou torcedor do Vitória. Então, esse ano é uma terapia. Antigamente era uma antiterapia. Verdade. Eu sou atleticana, porque eu sou mineira. Você é Atlético? Cruzeiro? Cruzeiro? Não. Tem que torcer pro Galo, né? Galo agora tem um estádio maravilhoso. Maravilhoso, a arena. Assim que eu chegar lá, o dia que eu for passear por lá, eu vou lá conhecer. O estádio ficou lindo. Arena MRV. Acho que é isso, né? Só perde pro Barradão, mas é muito bonito. É um timaço. É um timaço. E os hobbies, os esportes, as coisas que gosta. Cozinhar. Acompanha o marido no pub, na construção de sabores. Na construção dos sabores. Eu gosto muito de natação, eu gosto muito de água, eu gosto de nadar. A atividade física que eu faço é nadar e pilates, que eu não tenho joelho. Então, nada de impacto eu posso. Agora, ele é atleta todo, né? Ele faz bicicleta, ele sai de Caetité, vai para Rio de Contas direto. Teve, acho que semana Me mata de ódio, né? Porque morro de inveja. Eu tenho inveja também. A pessoa fala, você tem inveja de quê? Eu falo daquelas pessoas que correm maratona, que pedalam, não sei, eu tenho inveja. Tenho inveja porque eu adoraria, mas... tem hora que eu tenho ódio, não é só inveja não. Depende do horário. Fico trabalhada no ódio. Depende do horário, né? Às vezes ele passa por dentro e... Por dentro que eu falo da cidade onde que a gente mora, em Caetité, para Rio de Contas. Aí eu vou no carro de apoio. Eu tô só apoio moral, porque quando eu vou muito na frente, deixa ele para trás. Eu tenho paciência de ir ali e tal. Joga a cordinha, fala, se segurar vai vir comigo. Se não segurar, vai no seu tempo. Mas ele faz isso, ele é muito esportista. Teve, Brumado e Rio de Contas. A gente trouxe aqui Alex, ele falou sobre o evento, foi essa semana passada. Agora lá tem um passeio ciclístico lá de Caetité, tem um rapaz lá que chama NASA Bikes, não estou fazendo propaganda não, mas porque... de Caetité? NASA Bikes é de Caetité, NASA é de lá de Caetité. Mas o evento é em Guanabi? Não, é em Caetité. O passeio ciclístico? É 7 de setembro, todo 7 de setembro ele faz o evento. Tem o de Guanabi, né, que o pessoal vai. Acho que o de Guanabi é no primeiro semestre. Eu não lembro mais. Agora, é feito esse evento lá com a NASA
E de vez em quando eles vão por dentro também, passam pelo sertão e vão até Rio de Contas. Mas é legal pra caramba, a prática de esportes, né? Esse incentivo à prática de esportes é maravilhoso. Sim. É você tirar ali a mistura do hobby com aquele momento de relaxamento, é bacana. A delegada tem vida social, né, gente? Tem família, tem um momento ali de ir no pub. De descontração também. Porque senão fica complicado. Já basta a rotina. A terapia não aguenta, não. A terapeuta não aguenta, já basta a rotina profissional, que é uma rotina bem pesada, exigente, que é bem pesada. Bem pesada. Tem sido bastante pesada. Teve algum caso assim que marcou, que você falou, caramba, eu não achei que nesse tempo todo de profissão? De profissão eu ia ter que me deparar com isso, não? Eu tenho. Conte aí um pra gente. Não precisa detalhar muito, não. Os crimes sexuais são os que mais chocam a gente. E a grande maioria são perpetrados por membros de família. Então, quando você vê um pai ter 3 filhos com a filha, isso choca a gente. Caramba. O pai ficar ausente durante 10, 11, 12 anos de uma filha, e depois que ela já está ficando mocinha, busca uma reaproximação e começa a importunar sexualmente. Isso tudo vai mexendo com a gente. Quem tinha a obrigação, o dever de zelar, de zelar, exatamente. Quem está importunando e tal. Tem coisas que mexem bastante com a gente. E geralmente é aquilo que... Claro que tem crimes gravíssimos, seríssimos e tal, mas aquilo que fica nas entrelinhas, sabe? Fica no escondidinho, sabe? Entre 4 paredes de um lar. É complicado. Você lidar com isso é difícil. E a gente percebe que muitos casos desses têm o aval de proteção até para poder prosseguir muito tempo da própria mãe. Mãe e de outros membros da família também, sabe? Que, deixa isso quieto, não mexe com isso não envolve polícia nisso não. De outros membros da família. Aqui, você perguntou no período todo meu de trabalho profissional, né? Independente de ser agora na idosas vítimas de... A gente teve casos recentes de idosas serem vítimas de violência sexual. É pesado, é uma rotina, tem sido uma rotina bastante pesada. Eu acho que o crime de violência sexual, ele abala, ele todo mexe... Todo mundo, mexe com todo mundo. É o poder, né? A força, e para uma sensação tão momentânea, né? Que é a lascívia e tal. Agora, é interessante que, pelo menos nesses casos, quando identificados, julgados e condenados, a sociedade já sabe que pelo menos a punição ela existe. E não só existe, como até dentro do meio, né, do âmbito jurídico, né? Do âmbito jurídico e do próprio mundo do crime já tem uma punição diferente. Eu acredito que essas pessoas realmente obviamente, precisam pagar pelo crime que cometem, mas são doentes. Não acho. Eu acho que quando você diz, assim, respeito a forma como você pensa, mas quando você fala que uma pessoa que comete um crime sexual contra um filho ou uma filha, ou contra uma irmã, que a pessoa é doente, você está minimizando a crueldade. Você tá, sabe, na maior parte das vezes, não é doença, é porque ele viu ali uma oportunidade de ninguém estar olhando e tal, e vai lá e pratica. Aí ficou impune a primeira vez, ficou impune a segunda, e a coisa só vai aumentando. É gradativo. Vou reformular. Vou ponderar, sem pretensão nenhuma de minimizar, porque eu acho que quem comete precisa responder. Da punição, claro. Precisa sofrer a punição, exemplar, diga-se. Mas quando eu menciono doente, eu percebo da seguinte maneira. Obviamente eu estou falando aqui de um conhecimento rasteiro e do achismo, né? Não de estudos nem de fundamentação, que a gente sabe inclusive que existe. No sentido de que aquela pessoa ela não tem algo ali naquela formação psicológica que ela foge da normalidade. E não é uma pretensão de minimizar, nem de afastar da coisa. Respeito a sua colocação. É de dizer o seguinte, é tão absurdo, é tão grosseiro, é tão horroroso, é tão cruel, que é difícil imaginar que aquilo ali flua de alguém que tem a capacidade de pensar por si só, de maneira plena, livre, interpretar e escolher aquilo ali. Acredite. Talvez porque a gente está tão distante dessa realidade. A gente acha dessa maneira. Às vezes as pessoas me questionam, falam comigo assim,
porque eu era muito louca com meus meninos. Aqui só a mamãe, o papai e a babá, né? Aquela coisa toda da educação mesmo. Justamente por tudo quanto eu via já profissionalmente. E eu te falo com 100% de certeza. É mínimo quem se enquadra nessa tipificação, vamos dizer assim, de psicopata ou de doente sexual. A grande maioria é oportunista. É uma escolha. Uma escolha, exatamente. É uma escolha. A grande maioria é por escolha. Claro que a gente tem casos... Sim. Óbvio que a gente tem casos de um sociopata, de um psicopata. É claro que a gente tem de gente que é doente sexualmente mesmo, mas a grande maioria é por escolha. É porque viu ali uma oportunidade de se satisfazer e foi abraçando. Aí a primeira vez não teve nada, a segunda vez não teve nenhum tipo de punição e a coisa só vai crescendo, até que ele controla toda a situação. É uma forma de controle, é uma forma de poder também. Né? Que isso é... E nós já tivemos situações de profissionais da área do direito alegarem é muito comum essa alegação do criminalista. A alegação, e a pessoa vai para o hospital de custódia, quando os laudos voltam, a gente só olha, é o óbvio mesmo. E quem não... Porque a gente que está ali na lida diária com isso, a gente enxerga isso com um pouquinho mais de normalidade, vamos dizer assim. Aí todo mundo se assusta, fala, isso é o que você falou, é um doente e tal. Não é, maldade mesmo. Né? Tem homicida, por exemplo, que ele não chega a ser tão cruel quanto uma pessoa que manipula uma criança para manter o anonimato do fato, né, do crime. Foi um fato isolado na vida da pessoa, ele estava numa situação ali e o homicídio aconteceu. Ok, mas ele talvez não tivesse coragem de fazer o que um estuprador é capaz de fazer. Arquitetar, planejar... Não é nem planejar. Aproveitou a oportunidade, deu certo. Sim. Aí parte para uma segunda, parte para uma terceira e depois começa a manipular a vítima. Olha, você não vai contar, começa a ameaçar, ou então começa a comprar, principalmente quando é criança, né? Te dou um chocolate, te dou um perfume, te dou uma sandália, e aí a coisa vai só crescendo. E muitas das vezes aquilo acaba virando um relacionamento. Porque a criança, muitas vezes, ela não tem nem condição de entender que aquilo que está acontecendo com ela é errado. Sim. É um aproveitamento, né? A pessoa está se aproveitando. Dependendo do momento, cria até uma dependência. Exatamente. Porque seria irônico a gente virar e falar que não é prazeroso. Né? A gente tem zonas erógenas no corpo e a gente sente prazer desde quando a gente é bebê. Né? Tanto pela boca, quando a gente está mamando no peito da mãe. Isso assim, me corrija a sexóloga se eu estiver equivocada. A fase oral e tal. E o toque é gostoso, ele é interessante. Eles são delicados. Exatamente, eles não são violentos. Então... É muito confuso, a criança não sabe diferenciar. Pois é. Então, estou aprendendo aqui com vocês. Mas é isso, Jorge. Que a gente estava falando, quando você, quanto mais você discute, mais você traz à baila, né, a discussão, todo mundo aprende junto. Claro. Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com ela, que você é sexual. Amplia a visão. A fonte de refletir sobre aquele exatamente, assunto, né? Quando você mencionou a palavra profissional, em primeiro momento eu achei que você ia puxar para o profissional, para a profissional do sexo. Aí você falou profissional do direito e explicou sobre a questão do ponto de vista. Com relação ao profissional do sexo, também existe a proteção. Continua sendo ali uma mulher, continua sendo uma pessoa sujeita de direitos, né, de ter sua dignidade respeitada. Situação de vulnerabilidade em relação à força física. E é importante também mencionar sobre isso, porque parece que, né, paguei, vou consumir até o final, até quando ou como eu quiser, e não é bem assim, né? É importante entender essa questão.
Sem entrar em pormenores, né? Nenhum. Não, é verdade. Não é porque ela é uma profissional do sexo que ela é obrigada a ceder a tudo e qualquer coisa. O que, né, é combinado, é tratado com antecedência, aquilo que ultrapassa é violento. Perfeito. Continua sendo uma pessoa que precisa ter seus direitos ali respeitados. Exatamente. Regressando para a NEAM. Oba! Nós temos já quantos atendimentos? Já podemos falar em números? O de hoje eu esqueci, somando o de hoje, mas até segunda-feira foram 133 atendimentos, 88 solicitações de medidas protetivas, 37 inquéritos policiais. É muito, né? Muita coisa. Eu não imaginava, sinceramente. De maio para cá. Junho, na verdade, 16 de junho para cá. Junho, julho, agosto, setembro. 4 meses. 88 medidas protetivas de urgência solicitadas, requeridas. Quantas não chegaram lá na NEAM ainda? Exatamente. É um número realmente significativo, né? Número significativo. Assustador, alarmante. A gente estava discutindo outro dia numa reunião que teve das meninas, que a gente de vez em quando a gente troca ideias, até troca experiências, na verdade. O ano passado nós tivemos recorde de feminicídio. Foi recorde de feminicídio. Então, não estou falando em nível de Bahia, não. Estou falando em nível nacional. Os números estão crescendo assustadoramente. Nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos para cá, cresceu assustadoramente. Você mencionou para a gente que tem agora em novembro mais um momento de ação. De ação, né? Voltada para a legislação, para Maria da Penha, que questão é uma campanha, né, de conscientização e enfrentamento da violência. E a gente já deixa aqui, inclusive, à disposição o que tiver de material, tanto aqui como na Rádio Alternativa, dia de sábado eu estou por lá. Inclusive, quero te receber na rádio também. A gente faz dia de sábado ao vivo lá uma programação. No dia que eu estiver de plantão. No dia que você disser, tô indo. Tá né? bom. A gente recebe lá para conversar e falar sobre esse assunto, porque a gente pega um alcance de uma outra audiência, zona rural do município, são 23 cidades que alcançam, né? Então a gente pega zona rural e é bem interessante que a gente está conversando, está falando e as mensagens estão chegando. Estão chegando em tempo real, né? E o pessoal está mandando, não, e fato aconteceu, já aconteceu comigo. Olha, por que aqui? E o pessoal vai fazendo cada relato, tem hora que tem coisa que a gente não consegue nem trazer para o Mas seria interessante compilar, né? Na hora que a gente for discutir a questão da violência doméstica, quero prints. Aconteceu comigo, não faz isso aqui não, minha delegada tá aqui. Eu falei, brincadeira, hackearam meu celular, já era, já foi. Mas é bem interessante e oportuno também a gente fazer e deixa esse canal à disposição para a gente tratar. É uma oportunidade. Eu costumo falar, o Tema Livre surgiu para isso, para que a gente criasse a oportunidade de espaço de discussão. São profissões. Em dado momento, mas vamos pegar pelos vídeos aqui, pela rádio, depois eu vou listar por profissão as pessoas que já vieram. Caramba, é muita gente de áreas diferentes. Então, a gente fala muito da internet. A internet traz isso, traz aquilo. A internet, ela traz tudo. Você que procura o conteúdo na internet. Nós temos aqui uma entrevista com a delegada que fala sobre um assunto extremamente importante. Aí, se a pessoa vai lá consumir o TikTok da pessoa botando a mãozinha no joelho e dançando, é a escolha dela, né? A internet, ela dá essa possibilidade de você estudar, pesquisar e trazer as informações. Discussões, acredito que no âmbito escolar, as palestras também costumam fluir legal, né? Fluir bem, né? Oportunidade de fazer uma parceria e levar ali para falar sobre a educação sexual. Ela é palestrante. Excelente. Eu não vou porque sou advogado, então na hora que eu falar uma coisa, você vai me corrigir. Na hora que eu falar uma coisa... E você também vai me rebater. Mas veja bem, nós tivemos... Você vê como que é interessante. Nós fizemos uma palestra numa escola, claro que eu não vou dizer qual é o nome da escola daqui de Brumado. Nós saímos da escola, era 11h15 da manhã. 3 horas da tarde chegou uma mãe com uma criança. Criança não, adolescente. Narrando um fato que aconteceu com ela. E ela virou e falou assim, eu só percebi o que eu estava vivendo quando a senhora estava lá. Eu ganhei a minha vida profissional naquele momento. Sabe? Assim, já aqui em Brumado.
E o caso dela era um caso mais grave, a gente instaurou o inquérito, inclusive já finalizamos e tal. Mas ela não se compreendia na situação de vítima, é aquilo que a gente falou. A pessoa precisa se compreender, se visualizar, se enxergar como vítima naquela situação. Porque às vezes aquilo era tão carinhoso, aquilo era tão comum, que ela não entendia que aquilo com ela foi uma violência. E depois de você chegar num lugar, assim, eu te falo de coração, eu ganhei a minha vida profissional naquele dia. Assim, sabe? Chega a ser emocionante a gente falar. Se a cada palestra, a cada ida, você cada discussão a gente pudesse conseguir despertar isso, a pessoa assistindo aqui agora e perceber né, que está sendo vítima. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para pontuar algumas coisas, até tecnicamente, que a doutora pudesse deixar claro. A gente fala da violência, a física é uma violência mais óbvia, visível. Tem a questão da violência sexual, que nós falamos aqui. Tem a questão da violência psicológica, que pouco se considera, né? A violência, até porque ela é bem recente na lei, né? A violência patrimonial, né? Da pessoa condicionar as circunstâncias ali a questões básicas do dia a dia, ou até a questão da própria moradia, residência. A apropriação, a gente tem casos de apropriação indevida do dinheiro da companheira. Eu conto essa história porque ela me autoriza, viu? Eu tenho uma amiga muito próxima que durante muitos anos ela teve, antigamente os CPFs eram vinculados. Ela recebia um segundo salário dela na conta dos que era vinculado ao CPF dela, numa conta conjunta com o marido dela. Nunca vi um centavo do dinheiro dela, do dinheiro desse trabalho. Ela trabalhava em 2 empregos. Numa conta conjunta. Ele é que administrava o dinheiro. Isso é violência patrimonial. Imagine quantas pessoas estão ouvindo a gente agora. Talvez não. Porque o nosso programa já criou meio que uma linha de público. Mas alguém que está assistindo agora, a gente está falando. E qual o problema nisso? Não. E deixa eu te contar aqui. E a gente tem casos recentes agora, por exemplo. O cartão do Bolsa Família fica com ele. Bebe o dinheiro do Bolsa Família todo. Isso é violência patrimonial. E pouca gente enxerga isso como violento, né? A violência sexual, ela não é só o ato da importunação, do estupro propriamente dito. Tem a questão reprodutiva, quando você proíbe a pessoa, né, de usar métodos contraceptivos. Tem a questão do esqueci o termo em inglês do crime, mas quando você tira o preservativo no momento não é stalking, não. Stalking é perseguição. Eu esqueci o nome. Falhou também. Falhou agora. Tem a questão, a violência moral, que a violência moral é quando... E ela é bastante comum nos términos dos relacionamentos, a violência moral. Quando você difama, calunia e injuria, tá certo? Sim. Injuria a pessoa. Calúnia, quando você atribui a ela um crime que ela não cometeu. A injúria, quando você ofende o moral, né? Quando você faz com que ela sinta alguma dor que é inerente à pessoa dela, né? A pessoa humana. E difamação é quando você espalha a fofoca toda. Falando de uma maneira bastante simples, simplória. E a violência psicológica é aquela que acaba com a autoestima da mulher. Diariamente, você não está servindo, sua comida está um lixo, você está fedendo, você não é boa o suficiente para mim, a sua família não presta. Isso tudo vai minando a autoestima da mulher. Uma outra forma de violência psicológica é você atingir o filho ou atingir um animal de estimação. Na tentativa de fazer com que aquela vítima sinta dor, porque a dor é psicológica. Ninguém gosta de ver um animal seu de estimação sofrendo, ou um filho seu sofrendo. É uma gama aí de especificações que a gente... Que ultrapassam o que a maioria das pessoas conhecem consideram como violento, exatamente. Um grito... aquela sensação de tensão, que é a primeira fase do ciclo, que é aquela sensação de tensão o tempo todo. Aquilo é uma violência psicológica, você fala assim, eu não sei se ele vai chegar, se ele está bem, se ele, não sei
como que eu vou tratar com ele? Ele gosta do bife, mas não tinha bife que eu esqueci de comprar. Acontece de pessoas chegarem lá, quando elas narram a violência sofrida, é a pessoa pegar a comida e jogar no chão porque não está boa o suficiente. Isso é uma violência psicológica. É um absurdo, né? Mas acontece. Você falou com relação a pessoa chegar e falar assim, você tá gorda, você não se cuida, você tá fedendo, não sei o quê. Se meu marido fala que eu tô gorda, ele fica sem os dentes. Não é ameaça, viu, gente? Qualquer coisa. A primeira vez que eu ouvi isso, numa consulta no escritório, a reação primeiro que para a mulher chegar e contar, falar isso, né, mesmo que na qualidade de profissional, é constrangedor. E a gente fica, né, tentando ali colocar da maneira para que a pessoa fique mais à vontade possível. Na hora me deu de repente eu falei, deixa eu olhar a foto desse camarada aí. Aí quando mostrou a foto, eu falei, cabra, tu também, vou te falar, viu? Ela olhou pra mim e falei, que cabra feio tu tem coragem. Aí comecei a esculhambar, falar mal. Eu falei, rapaz, que cara feio da zoa, viu? Mas, rapaz, falei. Ela começou a relaxar, riu, Mas brincou. sabe o que é, Jorge? É porque ela aí já ela tá foi ficando habituada. mais à vontade para poder conversar. Porque é constrangedor até para quem ouve. Você tá ali na qualidade profissional, você precisa redigir, você vai acompanhar a pessoa. Aí você vai numa delegacia, quando não tinha a NEAM, você tinha que ir. Aí o que é que, como advogado, fazia? Chegava antes, falava, não, senta ali, registrar. Falei, não tem como ser ali, não. Tem que Vamos mais reservar ela ali, reservado. porque tem assuntos que... Não, fala aqui, não dá para ela falar aqui com a pessoa sentada assim, e quem senta ali parece que é uma confusão, né? Já fica assim, com o pescocinho para ouvir, né? Então a gente tem essa preocupação, esse cuidado, mas né? constrangedor. Ainda bem que temos a NEAM. Hoje fiquei muito feliz em conhecer essa semana a estrutura. Sofá muito confortável. Gostei daquele sofá, daquele pecinha aí em ele ali. Sentei, o cliente foi sentar, falei, não, sente ali, deixa eu. Foi sozinho. Você acredita que ele fez isso? Sofá Botou o cliente na cadeirinha e sentou no sofá. Senta ali, peguei e sentei no sofá. Gostei, obrigado. O sofá do advogado é ótimo. Agora, você viu que a gente está com um monte de salinha, né? Específica, para os atendimentos serem, inclusive, reservados. A ideia é essa. Mas é bacana. É importante que seja. Né? Eu tenho certeza, no início da nossa conversa, a doutora disse assim, tem hora que a pessoa vai falar sobre um assunto e na conversa ela revela tantos outros. Quando tem esse ambiente, isso é possível? É possível. O ambiente mais reservado proporciona. Ontem mesmo a gente fez um atendimento lá, que ela chegou e narrou um fato, determinado fato. À medida que a conversa foi se desenrolando, ela foi trazendo outros fatos. E eu falava assim, mas você não entende isso como violento? Não. O fato, lembra que eu falei da comida no chão? Ele fazia isso e com a pessoa... ela não entendia isso como é uma forma de pressionar, de controlar, né? E a pessoa fica ali o tempo todo ela fica sob alerta, com medo do que ela vai sofrer depois que ele provar, por exemplo, a comida ela não está satisfatória para o gosto dele, né? Uma camisa que não tem um produto adequado, porque a gente que mexe com a limpeza, a gente sabe o que é adequado para poder tirar uma mancha na sua camisa branca. Aí a pessoa chega, tem que estar engomadinha, tem que estar passadinha. Isso tudo é perturbador emocionalmente para quem já fica naquela expectativa. O que ele vai achar? Eu entendo. É complicado, é uma coisa muito... É psicológico isso mesmo, aí, terapia. Era aí que eu ia perguntar, né? Apesar da delegada ter a formação em Direito. E tem outra especialidade também, que falou antes daqui em off. Eu sou formada em gastronomia. Sou formada em perícia criminal. É gostosinho, você vai gostar. Sou formada também em perícia criminal. Sou pós-graduada em vou falar da gastronomia. Vou deixar o direito. Sou pós-graduada em alimentação funcional. É bem legal. Também conhecido como? Que Luísa fez. Aí pra mim, tipo, ela fez aquele concordando e eu pensando, É aquilo que faz o seu organismo trabalhar para você. Quais são as vitaminas, o que é que tem de nutriente em determinado alimento, o que combina com. É o que a gente normalmente não faz. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas é isso.
Eu tenho 2 graduações em violência doméstica, especificamente, e em direito da mulher, direito público e ciência criminal. Deixei pro final por isso, porque senão ia ficar no início, ia ficar muita informação. Mas é isso. É porque eu ia perguntar sobre a questão psicológica, fazendo um gancho. Quando a pessoa, ela, óbvio que tem vários fatores, e medir a situação do outro pela minha régua é complicado. Não dá certo. A conta não bate, né? Não bate. Mas quando a pessoa ela se conhece, que ela tem uma certa maturidade, que ela tem respaldo, que ela tem uma educação anterior, ela não aceita ninguém jogando o prato no chão, não. Se o menino jogar o prato no chão lá, você vai limpar o prato, vai tomar ela vai ser processada. Mas deixa eu te falar uma coisa. A violência doméstica, ela atinge todo e qualquer nível social e até mesmo intelectual. Mas eu me refiro à aceitação da pessoa, não, sabe? Não, a gente tem casos... porque ele não gostou, porque eu errei. Muitas das vezes, Jorge, você vê como que a coisa é mais profunda. Sim. É mais profunda. Se eu te deixar falando aí 2 minutos com a câmera para você e ele der um pause ali, você se chateia? Eu vou morrer. Não, é porque você só vai falando aí, é porque eu não aguento mais não, que eu já tomei 2 garrafas de água dessa daqui. Qual foi a pergunta mesmo? Eu esqueci. Volto já, depois dos nossos comerciais. E não tem comercial, é quando... Qual foi a pergunta mesmo que ele fez, que eu esqueci, gente? Sobre achar que essas coisas acometem pessoas de baixa sociedade. Não tem. A gente tem casos, por exemplo, houve relatos de pessoas que são pós-graduadas. Nós temos vítimas de violência sexual, de violência doméstica, que são juízes de direito, que são médicas e tudo, e é um pessoal que tem uma capacidade intelectual, né? Um privilégio cognitivo e intelectual muitas das vezes, mas o agressor, em algumas partes, em algumas situações, ele é tão manipulador, ele é tão narcisista, que ele consegue controlar a situação e trazer essa sensação de insuficiência, sabe? Essa coisa do psicológico mesmo. Agora, não sei se a senhora já reparou, uma coisa que eu observo até nos atendimentos, porque eu sou terapeuta sistêmica, é que existe uma linha de repetição, é algo sistêmico. Às vezes a gente, igual o Jorge comentou, essa ideia de achar que isso acontece só com pessoas de baixa escolaridade e tudo, e a gente sabe que não. Então, quando a gente vai ver, isso é muito familiar para ela. Muito! E uma coisa que a terapia me trouxe muito, doutora, é que aquilo que me é familiar é mais fácil aceitar. Exatamente. Então, se eu vi um pai abusador, se eu tive um pai violento, eu vi minha mãe passando muitas barras, é comum, é familiar para mim. Você passa a aceitar ou passa a repetir o padrão? Eu aceitar, eu querer aquilo, ou naturalizar, a ponto de eu não ter aquele senso de perceber que aquilo é errado, que aquilo é um crime, que aquilo é violento. Eu invadi, viu, gente? Que aquilo é violento. Então, uma coisa que eu observo muito é trazer essa visão sistêmica. Quando a gente vai pesquisar, às vezes 3 gerações, a avó passou. É repetitivo, é repetição. E existe ali, e uma coisa que eu trato muito, o masculino ele é necessário, o masculino saudável. Porque quando eu não tenho uma boa referência masculina, eu vou a questão da masculinidade tóxica, né? A gente precisa trabalhar isso. Exatamente, porque a masculinidade ela não é ruim. Não, de forma alguma. Dela que exatamente. Porque esses carinha que chegam aí jogando panela, fazendo barraco dentro de casa, são um rebanho de homem frouxo. Eles não têm autonomia nenhuma. É a questão da masculinidade que precisa ser trabalhada. Porque ela é necessária. Sem dúvida. A gente chegar até aqui como mundo, ela é linda, ela é potente. Eu sou grata ao masculino que tem perto de mim. Mas ela, quando está adoecida... Essa ideia equivocada, Ana, de que o feminismo é contrário ao machismo. É uma luta do homem contra a mulher. Não é. É uma luta do homem poder caminhar ao lado, da mulher poder caminhar ao lado do homem. Sabe? Não é uma luta de um contra o outro. É uma luta para que a gente tenha
igualdade, equidade, sabe? Que a gente possa tomar decisões sobre o nosso corpo, sobre, sobre a nossa vida em conjunto, que a decisão não cabe só a um, é andar junto. Né? Isso é importante. A senhora falou anteriormente sobre a questão do abuso, da violência. E realmente é isso mesmo. A maioria dos abusos, a gente acha que a violência é aquela que vai deixar sangue, dilacerar o corpo, trazer marcas. Não, às vezes é tão sutil e tão gostoso que isso confunde. Eu já peguei casos recentemente atendi uma pessoa que foi isso. Por vários episódios, acho que uns 3 episódios, se eu não me engano, na vida dela, ela viveu isso. Mas era tão sutil e tão delicado que ela não percebeu. Mas uma hora o gatilho veio. Aí bagunçou a estrutura emocional e desorganiza, totalmente. E para ela entender, ressignificar a sexualidade e equilibrar até mesmo o relacionamento, deu trabalho. Então eu vou devolver, essa cadeira aqui pro dono, porque ele já fez ele já fez as necessidades dele, já tá aliviado, então venha pro seu lugar. A pergunta a gente não lembra, mas a substituição foi melhor do que a pergunta. Não, ela respondeu sobre. Pronto, mas a substituição foi ótima. E é bom que já fica a promessa para o bate-papo, né? Vai ter. Em novembro, Vamos né? fazer. Em novembro. Novembro tem uma sequência aí de ideias para poder multiplicar esse conteúdo bacana. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar sobre o assunto? Sobre o assunto? Ou sobre qualquer outra coisa. Reiterar o convite do pub e a gente vai fazer. Também. Só a questão mesmo de segurar umas na mão das outras, né? Não é aquela coisa de ninguém soltar a mão de ninguém, mas se você me der a mão, eu vou segurar. Então vamos trabalhar juntos, vamos incentivar outras mulheres, encorajar outras mulheres, vamos trazê-las para mais perto da gente, vamos tentar uma reeducação, né, daquelas que já vivem a situação de violência e conclamar, também chamar as pessoas da sociedade para entender que é uma luta, não é da mulher vítima da violência, é uma luta de todo mundo, para quebrar esse ciclo mesmo de violência. Vamos trabalhar junto, vamos segurar nas mãos de outras mulheres, vamos fortalecer outras mulheres, vamos dar chance de trabalho para as mulheres, né? E trabalhar junto na educação. Com certeza. Né? Vai contribuir para todos. Sem dúvida nenhuma, para um mundo melhor. Foi um prazer imenso te receber aqui hoje, conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Temos pauta para muitas outras possibilidades. E em breve, com a Ana Luísa aqui discorrendo sobre um assunto. É parceiro, está aqui com a gente para somar também na programação. E a ideia, como eu disse antes, do nosso programa é isso. É trazer, explanar sobre um determinado assunto e, diante disso, a gente poder acrescentar alguma coisa para as pessoas. Como nas palestras a doutora fez e faz, de levar informação e saber que dali vem algum fruto positivo, é o que a gente pretende fazer na nossa programação aqui, viu? E vou te esperar lá na rádio. E lá no núcleo, Otávio Mangabeira, 722, Bairro Nobre, ao lado do Clube Social. Ao lado do Clube Social, né? Estrutura muito bacana para atender, um lugar acessível, fácil para você chegar e discreto para te atender com toda a tranquilidade. E as pessoas que não... A gente fala muito dos canais de atendimento e é importante a gente colocar que se a pessoa não quiser ir até a delegacia para denunciar, tem outros canais, tem o telefone do núcleo, que eu não lembro de cor agora, mas eu posso depois passar para você. Tem os números, né, que são gratuitos, 180 e 100. E quando quiser fazer uma denúncia, aparece lá que a sua identificação será mantida no mais absoluto sigilo. Tá aí, informação para você, detalhada da doutora Ellen Pierotti. Também do Pierotti Pub, Obrigada. Em breve nós estaremos lá, Ana? Reunir a galera, chamar a Poli, levar meu amigo Anderson, Dodinha Falcão, para poder... Ele, eu não sei se ele vai ter autorização para entrar, não. Né? Vai não, porque é prejuízo. Mas, reiterando a satisfação e à disposição. O que tiver de novidade, o que tiver de informação, quiser mandar para a gente, quiser usar a nossa tela para divulgação, que bom. Fica à disposição. Tá bom? Ótimo, nos próximos eventos.
Tamo junto. A você que nos acompanha até o presente momento, um beijo, muito obrigado e estamos por aqui. Segue nossa página no Instagram. A gente está movimentando, postando vídeo toda semana. Tem produto novo aí, projeto. O pessoal está apresentando agora carro. O pessoal está vendendo carro, meu amigo. O pessoal entra lá e fala, você conhece essa Fiat Strada de Net Veículos e por aí vai. Aproveita aí para acompanhar todas as nossas novidades no Instagram, no YouTube e acompanha o nosso Tema Livre Podcast também na rádio para que a gente possa continuar o nosso projeto, tá bom? Um abraço, até a próxima.